Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renata Abreu, bom dia ao Gilson Lima, bom dia aos grandes ouvintes que sintonizam nesta quarta-feira, 3 de setembro, o Jornal da Clube. Nós estamos aqui no estúdio da Super Rádio Clubes. É você que sessão plenária só na próxima terça-feira. Mas o Fundo Estadual de Políticas sobre Álcool e Drogas e Outras Drogas, o FEPAD, é um projeto de lei complementar oriunda de iniciativa do presidente da Assembleia, José Albuquerque, por intermédio do projeto de indicação 208/2013, tendo por objetivo facilitar a captação e repasse e aplicação de recursos destinados à execução das atividades do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. A mensagem 7634 foi assinada pelo governador Ciro Gomes no dia 6 de junho de 2014. O CISED, que foi criado pela Lei Estadual 14.217, de 8 de outubro de 2008, compreende a prevenção e a atenção e a repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à produção não autorizada de substâncias que causem dependência física ou psíquica, inclusive o álcool, bem como a recuperação, tratamento e reinserção de dependentes à sociedade. O FEPAD é outra iniciativa do deputado Zezé Albuquerque no combate à dependência química. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará também é líder da campanha do Ceará Sem Drogas, que neste ano percorreu os municípios de Fortaleza, Limoeiro do Norte, Crato e Sobral. Em plenário ontem, o parlamentar disse que a mobilização terá continuidade visando outros municípios do estado a partir do mês de novembro. Portanto, louvável essa questão aí. Ok, Jonas, olha aqui essa notícia aqui. A presidente candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, não participou da série de entrevistas realizadas pelo Jornal da Globo com os principais candidatos à presidência. É a primeira vez que um candidato à presidência não comparece à entrevista desde o início da série em 2002. Pelo sorteio, Dilma seria entrevistada pelos jornalistas William Wack e Cristiane Pelágio na noite de ontem, terça-feira. Não foi informado o motivo da decisão de a candidata não participar. Na edição de ontem, terça-feira, os apresentadores do Jornal da Globo, William Wack e Cristiane Pelágio, leram no ar as perguntas que seriam feitas à presidente Dilma, candidata do PT, e que ficaram sem respostas. As perguntas seriam as seguintes: 1. Os últimos índices oficiais de crescimento indicam que o país entrou em recessão técnica. A senhora ainda insiste em culpar a crise internacional, mesmo diante do fato de que muitos países comparáveis ao nosso estão crescendo mais? Essa foi a pergunta que ficou sem resposta, porque a Dilma não foi. 2. A senhora continuará a represar os preços da gasolina e do diesel artificialmente para segurar a inflação com prejuízo para a Petrobras? 3. A forma como é feita a contabilidade dos gastos públicos no Brasil, no seu governo, tem sido criticada por economistas dentro e fora do país e apontada como fator de quebra de confiança. Como a senhora responde isso? 4ª pergunta que ficou sem resposta porque a Dilma não foi o debate lá na Globo. A senhora prometeu investir 34 bilhões de reais em saneamento básico e abastecimento de água até o fim do mandato. No fim do ano passado, tinha investido menos da metade, segundo o Ministério das Cidades, o que deu errado. 5. Em 2002, o então candidato Lula prometeu erradicar o analfabetismo, mas não conseguiu. Em 2010, foi a vez da senhora em campanha fazer a mesma promessa, mas foi durante o seu mandato que o índice aumentou pela primeira vez depois de 15 anos. Por quê? 6. A senhora considera correto dar dentes postiços para uma cidadã pobre, um pouco antes de ser feita com ela uma gravação do seu programa eleitoral de televisão? 6 perguntas que serão feitas para Dilma e que o povo gostaria de saber a resposta dela, mas a presidente não foi para o debate no Jornal da Globo. A Marina, candidata do PSB, participou da série na segunda-feira. Hoje, quarta-feira, será a vez do candidato do PSDB, Aécio Neves. A ordem das entrevistas foi definida na presença dos assessores das campanhas, ou seja, o PT estava lá na hora do sorteio. Para atender ao pedido dos candidatos, ficou acertado que as entrevistas seriam gravadas. Só que ficou também acertado que as gravações seriam exibidas na íntegra, sem qualquer edição ou corte. Quer dizer, eles iam gravar, por que iam gravar? Porque o jornal é muito tarde. Às vezes o candidato tem um compromisso no outro dia cedo de campanha, como o Jornal da Globo vai ao ar 1h da manhã, meia-noite,
Então eles gravariam no final da tarde nos estúdios. Mas a gravação é mais ou menos como eu faço questão de ordem da TV Assembleia. Às vezes eu gravo, mas não tem edição, não. É gravado como se fosse ao vivo. Era assim que eu ia fazer. Só que a presidente Dilma não foi para o debate. Fica uma grande pergunta. Por que, presidente, a senhora não foi para o debate no Jornal da Globo? Há quem diga, Renato, tem informação de bastidores que o que chamou a atenção de aliados da presidenta Dilma Rousseff, a expressão de irritação com que ela acompanhava as perguntas, réplicas e tréplicas do debate presidencial realizado na segunda-feira pelo SBT. O problema é que a emissora manteve a câmera do rosto da presidenta Dilma e muitas das vezes em que adversários respondiam às suas perguntas ou questionavam sobre era para manter a câmera dos pés. Tema. Era para filmar os pés. Ela olhava para eles com o mesmo jeito que costuma olhar para o ministro quando se irrita com alguma explicação. Na verdade não é isso não. Isso não é bom, nada bom. Não é isso não, na verdade não é isso não. Na bancada do Jornal Nacional, a presidente Dilma não respondeu a nenhuma das perguntas feitas. Se esquivou. Tergiversou em todas. E pegou mal, e ela perdeu pontos, repercutiu mal. Ela não tem como responder isso aqui, é só pegar aqui as perguntas. Como é que ela vai responder isso aqui? Mas ela está preocupada, está sendo orientada pelo João Santana. Os marqueteiros estão dizendo, não vai não, porque se a senhora não for, vão só dizer que a senhora não foi. Mas se a senhora for, é desgaste. Então nessa altura do campeonato, que a Marina cresce e a Dilma cai, mais desgaste para prejudicar ela. É estratégia de campanha, eu entendo. Agora, pro eleitor, é estranho que a presidente da República, que é aquela da eleição, se nega a ir para um debate. Não é nem um debate, é uma entrevista no programa de televisão. Fez ouvido de mercador, não foi, né? E é o detalhe, os marqueteiros que acompanham a Dilma, inclusive o João Santana, está orientando Dilma, relaxa o rosto, seja mais simpática. Aqui no Ceará, todo mundo dizia que o Tasso não ia para o debate da TV O Povo, que o Tasso tá eleito, sei o quê, bababá, Tasso foi governador 3 vezes, Tasso vai não. Tasso foi, debateu com todos. Foi um debate muito bom, quer dizer, todo mundo dizia que o Tasso não ia, porque, o Tasso, quer dizer, o cara que já foi governador, foi senador, vai debater, foi. Por quê? Porque isso é respeito ao eleitor, rapaz, você participar desses momentos da campanha. Eu acho que um candidato que se nega a participar de debate, ele desrespeita o eleitor. É verdade, e a preocupação da Dilma também com relação à produção industrial, a questão do emprego, porque agora, Renato, no segundo semestre vai ficar mais difícil a geração de emprego. A produção industrial nacional avançou 0,7% em julho, na comparação com junho deste ano, e segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 20 dos 24 ramos investigados registraram o crescimento do período. Até aí tudo bem, mas o que se sabe é que alguns economistas estão com certo receio de declarar que no segundo semestre deste ano os BR-Bros vai ter um aumento de preço, inclusive da gasolina. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Aldilei Ribeiro. A presidente tivesse ido ontem, teria respondido que era uma das questões, a questão do represamento dos preços da gasolina. Ela poderia falar, poderia esclarecer, mas ela não foi. Mas vamos ouvir o repórter Aldilei Ribeiro, que ele tem mais informações a respeito dessa produção industrial nacional. Atividades analisadas pelo IBGE, as principais influências positivas para o índice foram registradas pelos setores de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com alta de 44,1%, equipamentos de transporte, com avanço de 31,3%, e o setor de veículos automotores, que cresceu 8,5%. Quem dá mais detalhes é André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. Vale destacar que para esse mês especificamente, há um crescimento que se dá de uma forma generalizada, com expansões que atingem 3 das 4 grandes categorias econômicas e 20 das 24 atividades investigadas. O grande destaque fica para bens de consumo duráveis e bens de capital, que são duas categorias que avançam com 2 dígitos de crescimento. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os números da produção industrial em julho mostram a retomada do crescimento da economia brasileira no segundo semestre. É um indicador importante que esse terceiro trimestre teremos um crescimento positivo ao lado de outros indicadores. Ou seja, a economia não está parada, a economia não está em recessão, teve problemas passageiros no primeiro semestre e nesse segundo semestre nós vamos em direção a uma gradual melhoria. O avanço da produção industrial em julho interrompe uma sequência de 5 resultados mensais negativos. A pesquisa completa está na internet em www.ibge.gov.br. Reportagem Aldilei Ribeiro. O ministro Guido Mantega disse o seguinte: todo ano tem aumento, este ano não será diferente. A pergunta que se faz ao senhor ministro é o seguinte:
Por que é que o aumento não foi anunciado ainda? Porque todo mundo sabe que a Petrobras está tendo um baita de um prejuízo. Ela está segurando o preço na bomba e está comprando a gasolina mais cara. Se você não sabe, Jonas Melo, a Petrobras, o Brasil não produz gasolina nem óleo diesel suficiente para abastecer o mercado. Porque nós não temos as refinarias. Porque as refinarias prometidas não foram construídas. A do Pecinha aqui não sai de papel, é uma enganação. A do Maranhão, e é porque lá é o Sarney, que é amigo do Lula, não sai também. Só saiu a de Pernambuco, a Abreu de Lima, por causa do prestígio que o Eduardo Campos tinha com o Lula. E está sendo investigado aí. Não, tá certo? Então, como o Brasil não tem refinaria para pegar o petróleo e transformar em gasolina, o Brasil produz petróleo, é autossuficiente. Mas aí, o que é que o Brasil faz? Olha que maravilha. A gente pega o nosso petróleo, vende para Venezuela, ou não sei para quem, ou então lá para Bolívia, porque o Evo Morales tomou uma refinaria nossa, que a Petrobras investiu bilhões e o governo não fez nada. Aí o que é que acontece? Eles transformam o petróleo na gasolina, óleo diesel, e a Petrobras vai e compra para vender mais barato aqui. Isso não pode dar certo. Ora, se eu compro 1 quilo de açúcar para minha mercearia por R$1,20 e vendo a 90 centavos, eu estou tendo prejuízo de 30 centavos cada quilo que eu vendo. Claro que eu vou quebrar. É o que está acontecendo com a Petrobras, porque o governo não aumenta a gasolina, represando os preços por conta da eleição. O ministro Guido Manta diz que todo ano tem aumento. Ministro, nós estamos em setembro, ministro. A Petrobras não aguenta mais não isso. Ele está se confiando, Renato, dos BR-Robros, porque setembro, outubro, novembro, dezembro tem a geração de empregos temporários. E aí o crescimento que ele quer se Mas vai pagar o rombo da Petrobras? Eis a questão. Mas aí nós vamos a Brasília, porque tem informação. As ações da Força Nacional já resultaram em mais de 1.200.000 prisões. Ações da Força Nacional de Segurança Pública, criada em 2004, Renato, já resultaram em 1.200.000 prisões e na apreensão de mais 1.600.000 armas. Mas quem tem os detalhes direto da capital, Brasília, é a repórter Ana Gabriela Salles. Polícia, Força Nacional, motorista dentro do veículo. Assim é um dia de treinamento da Força Nacional de Segurança Pública. Nos últimos 10 anos, cerca de 12.000 policiais civis e militares, bombeiros e peritos de todo o país foram preparados para reforçar as ações de prevenção e de combate ao crime nos estados. No Centro Nacional de Treinamento da Força, que fica no Distrito Federal, eles passam por cursos práticos e teóricos. O treinamento padroniza a atuação dos profissionais em várias situações, que vão desde a abordagem a veículos e pedestres suspeitos até o combate ao tráfico de drogas nas fronteiras. As ações da Força Nacional já resultaram em mais de 1.200 prisões e na apreensão de 1.658 armas desde que foi criada em 2004. Atualmente, 25 operações estão em andamento em 3 estados e no Distrito Federal. A secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, explica o que leva ao envio do reforço aos estados. Uma crise no sistema prisional, uma crise na própria polícia, das corporações ou instituições que compõem a polícia. A força é acionada para suprir essa falta desses policiais. Nós temos algumas operações em que fazemos ordinariamente, que é o caso do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, a fiscalização nas fronteiras, dentro dos programas do ENAFRON, junto com a Estratégia Nacional de Fronteiras, junto com os estados, ou com as polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, a natureza das operações ela é diversa, nós não temos competência originária e nos adequamos à competência do órgão que nos pediu. Depois de voltar de cada missão, os integrantes da Força Nacional passam por uma espécie de reciclagem para atualizar os conhecimentos. Regina Mick ressalta como funciona o treinamento. Na realidade, são policiais do país inteiro e cada um tem o seu procedimento operacional padrão dentro do seu estado. O que nós buscamos é o procedimento operacional padrão da força. Então, nós nivelamos os conhecimentos com instrução de POPs, procedimentos operacionais padrão. Para trabalhar na Força Nacional, os profissionais devem passar por vários testes. Cada Secretaria de Segurança Pública Estadual envia os que mais se destacam. Eles atuam por até 2 anos e depois voltam para os estados de origem e repassam essa bagagem diferenciada às corporações. Reportagem Ana Gabriela Salles. Tá aí
a informação legal, Renato, que essas prisões realmente são para combater o tráfico de drogas e as milícias em todos os estados da federação. Mas tem informação que no esforço concentrado no Senado foram votados mais de 20 projetos ontem, né? da pauta. Exatamente, começou ontem e hoje, a partir das 9, tem reunião com o presidente do Congresso e do Senado para deliberar outros projetos e itens de polêmica. Mas para você ter ideia, um dos itens polêmicos que foram aprovados é o projeto de lei que aumenta a quantidade de biodiesel e etanol misturados ao óleo, a diesel e a gasolina. O percentual obrigatório, que era de 5%, vai aumentar agora para 6%, caso o projeto seja sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, e aí vai ficar mais barato, né? Mas aí, em compensação, vai comprometer os motores dos veículos, porque muita mistura pode realmente trazer... Acaba com o motor do carro e isso aí é complicado. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Jéssica Gonçalves, ela acompanhou tudo. Em dias de esforço concentrado no Senado, foram votados mais de 20 projetos da pauta. Um dos itens polêmicos que foram aprovados é o projeto de lei que aumenta a quantidade de biodiesel e etanol misturados ao óleo diesel e à gasolina. O percentual obrigatório, que era de 5%, vai aumentar para 6% caso o projeto seja sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Segundo os parlamentares, a medida representa uma alternativa para a geração de renda e emprego. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que o preço da gasolina deve diminuir. É exatamente no aumento dessa mistura que a gente tem a capacidade de incidir, inclusive, no aumento da quantidade de gasolina, ou melhor, de combustível disponibilizado a um preço muito menor. Outro projeto aprovado pelos senadores é o que estabelece o pagamento de um adicional por tempo de serviço a juízes e membros do Ministério Público. O adicional pode ultrapassar o teto do funcionalismo público de R$ 29.400, que corresponde ao salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. O plenário aprovou ainda o projeto que inclui agentes de trânsito e guardas civis municipais no programa Bolsa Formação e que determina a instalação de placas de acessibilidade para pessoas ostomizadas, que usam uma bolsa para coleta de fezes e urina. As placas devem ser fixadas em locais como banheiros públicos e privados e hospitais do Sistema Único de Saúde. De Brasília, Jéssica Gonçalves. Tá aí, essa é a informação realmente aí da gasolina, viu, doutor Walter Filho? Renato, daqui a pouco tem a agenda dos candidatos a governo do estado. Você conversa agora com o promotor de justiça, Walter Filho. Valeu, tá aí o Jonas Melo aqui, ao vivo hoje, no Jornal da Clube. Olha, o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, vai sugerir ao seu colega de partido, pastor Everaldo, que desista de sua candidatura à presidência para apoiar Marina Silva. O pastor, que faz campanha contra Dilma, considera que a divisão dos votos dos cristãos entre Everaldo e Marina seria negativa. Nesse momento, dadas as circunstâncias, disse ele, se eu estivesse no lugar do pastor Everaldo, eu pensaria em declinar da campanha e migrar para Marina, para não haver divisão no meu cristão. O pastor Everaldo chegou a ter 3% das intenções de voto e agora aparece com 1% após a entrada de Marina. No novo cenário, Feliciano considera importante que os evangélicos e católicos se unam na luta contra o PT.